Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui nesta terça-feira para trazermos um estudo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que nem todas as pessoas têm fé. Nem todas as pessoas, elas creem na palavra de Deus. E tem algumas que, além de não crer, ainda se dão o trabalho de examinar a Bíblia em busca de contradições, de discrepâncias, para poder acusar a Bíblia de ser errante, de ter erros. Tem vários exemplos que são citados de erros que os incrédulos eles encontram na Bíblia, ou supostos erros. Mas quando vamos fazer uma análise profunda, detalhada, nós vamos ver que não é erro nenhum aquilo ali que os incrédulos estão usando para tentar atacar a confiabilidade da Bíblia. Eu quero citar só um exemplo aqui hoje, talvez você também já se deparou com esses versos das Escrituras e você tem alguma dúvida se porventura isso não venha a ser um erro da Bíblia. E eu queria mostrar aqui quatro versos das Escrituras. O primeiro, 2 Reis, capítulo 8, 26, diz assim: Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Atália, filha de Onri. Quando nós vamos lá para 2 Crônicas 22, 2, está escrito: Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Atália, filha de Onri. Ou seja, o relato é quase igual, exceto que em Reis diz que ele tinha 22 anos e aqui diz que ele tinha 42 anos. Outro exemplo está em 2 Reis 24. 2 Reis 24, no versículo 8, diz assim: Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Mas quando nós vamos aqui para 2 Crônicas 36, 9, está escrito assim: Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu pergunto, será que o que aconteceu aqui? Por que em Crônicas está dizendo que Joaquim tinha 8 anos, em Reis está dizendo que ele tinha 18? Por que está dizendo em Crônicas que Acasias tinha 42 anos quando começou a reinar e em Reis está dizendo que ele tinha 22? Existem três argumentos a respeito da diferença da informação. Existem 3 argumentos a respeito dessa diferença. O primeiro argumento que nós vamos citar aqui é o argumento incrédulo. O que é o argumento do incrédulo? A Bíblia não é inerrante, ela contém erros. Ou seja, rapidamente, quando o incrédulo, que não quer crer, que não quer abrir o coração para crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, ele logo constata: a Bíblia tem erros. A Bíblia não é inerrante. O segundo argumento é o argumento de alguns comentaristas bíblicos. Foi um erro
de copista. Interessante que esses comentaristas, eles creem na inerrância da Bíblia, mas não veem um erro de copista como colocando a inerrância da Bíblia em dúvida. Eles creem que a Bíblia é inerrante, mas creem também que foi um erro do copista, que copiou. Dentre estes comentaristas bíblicos que creem assim, eu vou citar dois aqui. O William MacDonald, no seu livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento, ele fala, que foi um erro do copista, no comentário sobre esses trechos aqui que nós lemos, e o Dake, na sua Bíblia de Estudo Dake, na sua nota de rodapé, ele fala que foi um erro de copista. Então, dois comentaristas bíblicos muito conhecidos, eles acreditam assim. O terceiro argumento de outros comentaristas bíblicos, tanto Acasias como Joaquim, foram corregentes antes de reinarem sozinhos. Esse é o terceiro argumento. Por incrível que pareça, todos os três argumentos são possíveis. São possíveis, mas não se pode provar. Na cabeça do incrédulo, é possível que a Bíblia esteja errada. É possível. Há possibilidade, mas ele não consegue ter certeza que é um erro. Ele não consegue ter certeza. Assim também como os comentaristas bíblicos que creem que foi um erro do copista, eles também deixam claro que é apenas uma possibilidade. E que foi Acasias e Joaquim corregentes, ou seja, por exemplo, Joaquim foi apresentado como rei aos 8 anos, mas veio a reinar sozinho aos 18. E isso casa com a idade que o pai dele reinou, que foi 11 anos. E Acasias também pode ter sido corregente durante 20 anos. Então, aos 22 anos ele começou a reinar como corregente e aos 42 começou a reinar sozinho. Isso é totalmente possível. É possível, é uma possibilidade. Embora não temos a prova, mas partindo do que nós cremos que a Bíblia é inerrante, então nós acreditamos, por exemplo, eu acredito muito nessa possibilidade, nessa terceira possibilidade, que eles foram corregentes. Então, no caso, se eles foram corregentes, não há erro nenhum, nem do copista, nem do autor bíblico, nem muito menos da palavra de Deus. Não há erro, há apenas alguns citam alguns detalhes que os outros não citam. Um cita detalhes que o outro não cita. Pois bem, vamos reforçar esse nosso argumento, esse nosso pensamento. Eu tomo partido aqui do terceiro argumento. Por quê? Porque eu sou crente na palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é inerrante. E você também, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, deve crer dessa forma também. Vamos a algumas informações dos livros de Crônicas e Reis. Algumas informações importantes. Primeiro, os autores. Reis, ele foi escrito por Jeremias no sexto século antes de Cristo. O livro de Reis, que a princípio era um só, foi no século II antes de Cristo que a Septuaginta, que foi a tradução do Velho Testamento para o grego, a Septuaginta, ela dividiu o livro de Reis em 1 Reis e 2 Reis. Inclusive, 1 Samuel era conhecida como 1 Reis, 2 Samuel, 2 Reis, 1 Reis que nós conhecemos hoje era conhecido como 3 Reis e 4 Reis era o 2 Reis que nós conhecemos hoje. Então dividiu esses dois livros em 4 livros dos reinos ou reis. E na nossa Bíblia, como na Bíblia dos judeus hoje em dia, o livro de Reis, que era um livro só, o livro de Crônicas, que era um livro só, eles foram divididos em 2. Mas o autor de 1 Reis, o autor de 2 Reis é o mesmo.
pela tradição judaica, foi Jeremias, o profeta, que compilou o final de Reis. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Já Crônicas teve como compilador final, autor, a Esdras. Esdras, ele compilou o livro de Crônicas. E no século V, ou seja, alguns anos, algum tempo depois de Reis, segundo evidências externas que nós temos no livro de Crônicas, Esdras compilou já depois do cativeiro babilônico. Pois bem, outra informação importante sobre o livro de Reis e Crônicas. Jeremias e Esdras, eles tiveram acesso a vários registros nacionais, arquivos públicos, atas, diários, textos, livros e notas. Atenção, eles tiveram acesso para compilar o livro de Reis e Crônicas, tanto Jeremias quanto Esdras tiveram acesso a uma infinidade de documentos. Nós vamos ver até uma lista desses documentos daqui a pouco. Esses documentos, por sua vez, eles foram escritos no período de cerca do ano 1010 a 586 a.C. Então, um período mais ou menos de, 500 anos, né? 450, 500 anos. Escribas e profetas escreveram, registraram documentos que se tornaram registros públicos da história de Israel. Arquivos nacionais, notas, livros, e eles consultaram. Vamos ver uma lista desses livros. Olha só, livro dos Feitos de Salomão, 1 Reis 11:41, livros das Crônicas dos Reis de Israel. Eu não vou citar a referência. Está aí, se você, meu irmão, minha irmã, quiser pegar essas referências, é só pausar o vídeo depois que assistir tudo, volte aqui e pause o vídeo e tome nota. Então, livro dos Feitos de Salomão, livros das Crônicas dos Reis de Israel, livro das Crônicas do Rei de Judá, livro das Crônicas de Natão, profeta, profecia de Aías, o silonista, visões de Ido, o vidente, livros de Semaías, o profeta, relação das genealogias, notas de Jeú, filho de Hanani, livro dos reis de Israel, livro do profeta Isaías, livro dos videntes. Olha que interessante, né? Todos esses documentos são citados em Reis e em Crônicas. Eram vários livros que não entraram no cânon hebraico, mas que foram consultados as suas informações e copiadas as suas informações no livro de Reis e de Crônicas. Outro detalhe interessante também é que Jeremias ele escreveu Reis do ponto de vista histórico e Esdras compilou Crônicas do ponto de vista teológico. Crônicas dá mais atenção aos reis de Judá. Já Jeremias dá atenção aos reis do norte de Israel e de Judá também. Agora vamos lá. Por que nós não acreditamos? Por que eu não acredito que houve erro do copista? No caso, foi um copista só que errou e o erro passou batido? Não, não pode ter sido. Se foi um erro, há possibilidade, depois de nós termos todas essas informações, a possibilidade do erro ter sido de quem compôs um desses livros ou documentos. No caso, o autor bíblico, Jeremias e Esdras, apenas registrou fielmente o que estava no documento. Lembrando que Esdras não estava junto com Jeremias, eles não escreveram juntos os dois livros. Se fosse o erro, o que é que garante que o erro é do copista? Pode ter sido de quem
escreveu no documento e o autor bíblico apenas foi fiel ao documento. Mas eu não creio que seja erro do copista em hipótese alguma. Eu creio que ou é que eles foram corregentes, ou então tem outra explicação que nós vamos saber só lá no céu. Mas erro não foi. Sabe por quê? Olha só, a palavra de Deus mostra os erros dos homens, mostra os erros de Satanás, mas contudo ela mesmo não erra, ou seja, é inerrante. Nós vemos vários erros do homem, vários pecados, assassinatos, prostituição, adultérios, mentiras na Bíblia. Isso faz da Bíblia inerrante? Faz da Bíblia errante? Não, a Bíblia continua sendo inerrante. Ela apenas está relatando o erro dos homens. Ela apenas está relatando o erro de Satanás. Isso não faz com que ela seja errante ou contenha erros. Agora, eu gostaria de ler uma nota na Bíblia Dake, aqui na página 779, onde ele fala a respeito da Bíblia. Ouça com atenção, que interessante. Toda a Bíblia é inspirada, seja cada passagem uma revelação ou não, 2 Timóteo 3, 15 e 17. Além disso, a inspiração registra com igual precisão a linguagem de Deus, de Satanás, dos anjos, dos demônios, dos homens, mas não coloca tudo o que é dito no mesmo nível. Por exemplo, quando Satanás, espíritos malignos ou homens são mencionados falando mentiras para enganar, a inspiração apenas registra que aquilo foi realmente dito, sem afirmar que o que foi dito era verdade. Nenhuma mentira pode ser verdade, mas a inspiração pode fielmente registrar ambas. A ignorância do homem com respeito à sua origem, passado e futuro eterno, sua falta de conhecimento com relação à vontade de Deus e o fato de todos os filósofos falharem em construir uma religião completa, coerente e adequada, tornam a revelação absolutamente necessária. Muito profundo isso que Dake escreveu aqui. Talvez eu não concorde com ele que foi um erro do copista, é a opinião dele. Mas isso que ele escreveu ali é muito profundo o que Dake escreveu aqui na Bíblia de Estudo Dake. Pois bem, vamos ver o que Scofield ele escreveu aqui. Eu quero citar essas duas notas para terminar, para fechar essa palavra. Queria que você prestasse atenção porque é muito forte o que nós vamos ler aqui. E, para mim, eu pesquisei alguns livros, algumas fontes, bíblias de estudo e as notas que eu achei mais convincentes foram essas aqui. Vamos lá. A nota aqui na Bíblia de Scofield, em 1 Crônicas 11:5. Não, 11:11, mais embaixo. Nas páginas da Bíblia Sagrada, há por vezes aparentes divergências. Há quem alegue haver muitas discrepâncias entre os números de Samuel e Reis e os de Crônicas. Por exemplo, um valor diferente foi dado para a idade de um rei em sua ascensão ao trono. É só comparar 2 Crônicas 22:2 com Reis 8:26. Isso pode ser explicado, né? Isso pode ser explicado se levarmos em conta que a corregência era uma prática comum em Israel. Se Acasias fosse admitido como corregente com seu pai quando tinha 22 anos de idade e ficou nessa função 20 anos, ele teria começado a reinar sozinho quando tinha 42 anos, exatamente como está indicado em 2 Crônicas 22:2. A aparente discrepância desaparece com cuidadoso estudo. Comparar 1 Reis 9:23 com 2 Crônicas 8:10, 1 Crônicas 21:5 com 2 Samuel 24,
Aí eles colocaram aqui 24, mas aqui foi um erro do copista mesmo, na nota do Scofield, porque eu verifiquei e é 9. Até coloquei um 9zinho aqui. 2 Crônicas 3:4 com 1 Reis 6:2. Nesses trechos que foram citados aqui, há diferença de números também. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando os números parecem discordar claramente, é melhor manter a mente aberta, porque com boa análise percebe-se que o texto está correto. Deus nos deu uma Bíblia livre de erros nos manuscritos originais. Ele a manteve sem erros. Jesus, referindo-se ao AT, ou Antigo Testamento, disse que a Escritura não pode ser anulada. João 10:35. E afirmou que nenhum tio foi omitido. Mateus 5:18, 24:35, Lucas 16:17 e João 17:17. O fato de haver aparentes divergências deve advertir-nos sobre a importância de comparar passagem bíblica com passagem bíblica, sem ser conscientes do perigo de dar demasiadamente ênfase a qualquer passagem isolada. Eu acho interessante que não tem só diferenças entre Reis e Crônicas, no caso de Acasias e Joaquim, não. Tem lá os chefes de Salomão, que em Reis parece que é 1.100.000 e em Crônica é 800 e alguma coisa. Eu acho interessante que as Bíblias alexandrinas, talvez você não saiba o que é as Bíblias alexandrinas, uma hora nós vamos fazer um vídeo para explicar, mais para frente, na hora certa. As Bíblias alexandrinas, como são revisadas e atualizadas por homens ecumenistas que não creem na inerrância das Escrituras, eles consertaram, eles colocaram lá, não, Joaquim 8, não, vamos colocar 18 aqui, para não ficar uma discrepância lá diferente lá de Reis. Mas os outros eles não consertaram, não. As Bíblias alexandrinas, porque os editores, tradutores, os revisores, eles não creem na inerrância da Bíblia. Trabalham com a Bíblia por comércio. Diferente da Sociedade Bíblica Trinitariana, que prega, que distribui a Bíblia pela fé, pela consciência pura, por acreditar na inerrância da palavra de Deus. Então, está 8, nós podemos dizer que lá está 8 diferente de 18, nós podemos dizer que não entendemos, mas o que nos dá certeza que aquilo ali está errado? O que dá certeza para o incrédulo que aquilo ali é um erro? Se existe até a possibilidade dele ter sido um corregente. Não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, eu vou ler a última nota aqui de Scofield. Olha só, na página 343, em 1 Reis 12, 19, tem uma nota dizendo: surgem dificuldades quando comparamos a cronologia dos dois reinos, Israel e Judá, antes que o sistema moderno de contagem dos anos fosse adaptado no século V a.C. Os acontecimentos geralmente eram datados pelos reinados dos reis, com cada ano novo monarca começando uma nova série. Em alguns casos, os meses que restavam do ano em que morria o rei eram contados como sendo o primeiro ano do seu sucessor. Em outros casos, a nova série de números não começava até que começasse o novo ano. Frequentemente acontecia de um rei associar o filho consigo no trono numa corregência, de modo que esse ano poderia ser para qualquer dos reis. Nesses casos, um escritor podia começar a contar o reinado do novo monarca quando se convertia em corregente, enquanto outro escritor poderia começar a numeração somente após a morte do pai. O interesse por uma cronologia precisa é comparativamente recente. Olha que interessante. O interesse por uma cronologia
precisa é comparativamente recente. Até os tempos modernos, o ano começava em diferentes datas em diversos países. Quando reconhecemos esses fatos, as aparentes discrepâncias cronológicas nas narrativas dos dois reinos são resolvidas. Quando tentamos obter a duração total dos reinos de Israel e Judá a partir dos acontecimentos mencionados na história das outras nações, as informações nem sempre batem. Chega-se a um total muito maior quando somamos o número dos anos de reinado de cada rei, por causa das frações de ano que aparecem como se fossem anos completos em cada reinado. A Bíblia Sagrada sempre está correta. A Bíblia Sagrada sempre está correta. Eu, às vezes, fico tropeçando na palavra porque a letrinha da Bíblia é muito pequena. Essa Bíblia aqui de Scofield é uma letrinha muito pequena, até com a iluminação aqui que é muito boa. E a de Dake também, meu Deus do céu, bem pequenininha. Mas, às vezes, nós encontramos comentários aqui que são verdadeiros tesouros. Lembrando que Deus deu uns para mestres na igreja, né? Nem todos os pastores são mestres. Alguns são evangelistas, outros são só pastores mesmo, outros são missionários. Estes homens, Scofield, Dake, eles eram mestres que Deus deu para a igreja, né? William MacDonald. A gente, quando começa a estudar a palavra de Deus, nem sempre a gente concorda com tudo, mas nós temos que examinar tudo e ver as possibilidades. Agora, uma coisa eu digo, a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus ela é correta sempre. A palavra de Deus mudou minha vida, mudou a sua também com certeza, e pode mudar a sua, você que está me assistindo que ainda não é um cristão, ainda não entregou sua vida para Jesus. A palavra de Deus não contém erro. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Um forte abraço. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra, mais um estudo das Escrituras. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.